Salve, rapaziada. Esse vídeo aqui é o primeiro de alguns que eu vou começar a fazer nesse sentido aqui, em dias que tiver muitos jogos e tudo mais. Eu vou dar uma passada por aqui, dar uma analisada na rodada, explicar os motivos do porquê eu vou fazer tal aposta. O objetivo aqui não vai ser enviar nenhuma aposta, isso aí eu mando nos grupos no Telegram, mas é dar uma analisada e tem uma aqui que eu tenho em mente que eu devo fazer e aí eu vou explicar ela aqui, o porquê e tudo mais, e vou dar uma analisada nesses outros jogos. Então, esse jogo aqui do Atlético Paranaense Ceará, bom, como todo mundo sabe, eu raramente faço apostas em resultado, em gols nunca, raramente em resultados, não é nunca resultado, é sempre um handicap, né? Até hoje, curiosamente, a gente tem uma aposta em aberto que eu mandei ela porque eu sabia que ela ia dropar, e pelo histórico recente do Guarani, pela situação que o Guarani se encontra, eu mandei essa aposta aqui no grupo a 1,60, tá? Quando eu mandei ela estava 1,60 aqui, eu tinha certeza, não dá para dizer, mas uma convicção bem grande que essas odds iriam descer, e elas de fato desceram, né? Estavam em 60, agora estão em 44. É uma descida bem considerável, mas enfim, depois eu chego na Série B. Na Série A, Atlético Paranaense Ceará, esse jogo aqui no nada me interessou. É um jogo para cantos, mas as linhas são super ajustadas. Não é um jogo bom o suficiente que dê para te falar, tipo, vou pegar essa linha aí do primeiro tempo, do segundo tempo, mesmo essa linha estando altíssima, eu acho que é possível encontrar valor. Eu não acho que nesse jogo nada tem valor, nem over, canto, Ceará, nem nada. Não tem nada. Para mim isso aqui está absurdamente precificado, o preço é esse e é isso. Então esse jogo aqui, pré-jogo, não vejo nada. Galo e Corinthians, mais ou menos a mesma coisa. Talvez o mais de 10 asiático, pode ser. O Corinthians vem se mostrado um time muito bom para canto. Talvez até o mais 2 no Corinthians, só que esse mais 2 aqui, quando é um time muito bom e que vai jogar muito pra frente, né, com o apoio da torcida, etc. Quando esse time não faz gol, empata o jogo ou demora muito tempo para fazer gol, acaba complicando muito, né? Então, também aqui nada me chamou a atenção, talvez mais de 3 cantos pro Corinthians na partida, vamos ver. Corinthians mais de 3. 1,50, tá bem ruim aqui, é outro jogo que eu não encontro nada. E aqui tem um jogo que tem uma parada que me chamou bastante atenção, é que eu vou até mostrar com números aqui o porquê. Essa aposta aqui, ó, bem provavelmente eu vou fazer essa aposta e vou enviar no grupo. Esse menos 0,5 em cantos pro Santos. Para quem não entende o que significa esse menos 0,5, assim, não existe esse número, né? Esse número quebrado, menos 0,5. Então, o que acontece? Se o Santos empatar em cantos, o jogo terminar empatado em cantos, automaticamente tu perde a aposta. Se o Bragantino tiver mais cantos, também tu perde a aposta, né? É como se o Santos tivesse saído com uma desvantagem de 0,5 cantos, entende? E tivesse que ganhar sobre essa desvantagem que eles já começaram atrás. E aí, por que é menos 0,5? Por que não é menos 1? Porque se fosse menos 1, o mercado asiático, todo mercado asiático ele tem um reembolso, né? Então quando fecha naquele número cheio ali, a aposta automaticamente é devolvida. Então, por exemplo, se tivesse aqui menos 1 Santos, se o Santos tivesse uma vantagem de um escanteio na partida, a aposta seria devolvida. Foi mais ou menos esse menos 1 é exatamente a aposta que eu mandei no jogo do Grêmio ontem, né? O jogo do Grêmio estava menos 1 cantos contra o Fluminense. Diga-se de passagem, vai ser um vídeo que eu vou fazer dessa semana explicando sobre aquela aposta, porque talvez tenha sido uma das apostas mais desajustadas que eu vi nesse mercado de pré-jogo, escanteios no futebol brasileiro. E todo mundo sabe também que não é o que eu mais gosto, eu gosto mais do ao vivo, né? É muito mais difícil encontrar valor nas coisas pré-jogo, porque as coisas são mais ajustadas de maneira geral. Mas eventualmente se encontra. Eu acho que essa aqui tem muito valor, eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou mostrar alguns números, e daí depois eu vou, de acordo com isso,
de acordo com esses números, eu vou dar minha opinião sobre o que eu penso sobre a partida, porque é o que eu sempre falo também, não adianta tu só olhar os números e achar que tu vai fazer uma aposta totalmente baseada nos números e ela vai ser boa, porque esses mesmos dados todos os sites têm, de maneira até muito mais sofisticadas, estatísticas mais complexas, etc. Então não é por aí bater o número aqui, olhar as médias, essa aposta é boa. Não funciona assim. Eu acho que tem que levar em consideração algumas coisas que o algoritmo não leva em consideração. Então, como vai ser a partida, o que tu espera da postura dos times nessa circunstância, e aí eu acho que, conseguindo chegar em alguma conclusão que faça sentido, tu consegue encontrar algum valor. E aí eu acho que nesse jogo aqui tem bastante valor isso aqui, primeiro. E aí até uma coisa que eu já até não entendo tanto, eu acho que não faz tanto sentido isso aqui, até com base nos números. Eu acho que o Bragantino foi um time durante muito tempo que bateu muitos escanteios, teve uma média muito boa, só que esse time simplesmente desapareceu, né? Eles não conseguem, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, pelo menos metade do primeiro turno, eles eram o time que mais batia escanteio. E agora eles não aparecem nem na primeira página aqui dos top 10, né? Então, é um time que agora tem 4.9, sendo que as médias eram altíssimas. Então, uma tendência muito grande de um time que não bate mais escanteios, ou pelo menos não com a mesma frequência. O último jogo tem uma pequena agravante, ainda eles perderam em casa para o Atlético Paranaense, não conseguiram, acho que bateram 5, e bateram 5 assim naquela pressão no final. Então, eles não são mais um time que bate escanteio de maneira muito natural. Então eles estão batendo em média 4.9 no geral, e essa média com certeza é menor. Ainda não vou mostrar outro recurso que eu utilizo para dar uma olhada nisso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, já tem 7 minutos e não era para passar de 10, e vai passar. Então é 4.9, com certeza essa média recente é muito menor, e o Santos tem 5.3. O Santos joga em casa, né? E aí tem uma agravante aqui, o Santos por si só cede 4.2, não cede tantos cantos assim. E o Bragantino é quase que um caso parecido com a Chapecoense, tá? A Chapecoense eu vou essa semana, ainda provavelmente deve estar por aqui já, um vídeo que eu fiz analisando o time da Chape, analisando o jogo contra o Flamengo. E a mesma coisa que acontece com a Chapecoense, que é uma coisa muito rara de acontecer, um time que é lanterna, é o pior time do campeonato disparado, e mesmo assim tem uma média muito alta de escanteios, assim, né? Acho que em nenhum lugar do mundo isso acontece, um time tão fraco que mesmo assim consegue impor algum volume de jogo e ter uma média tão alta de cantos. E o Bragantino, da mesma forma, deve ser um dos raríssimos lugares, deve ser um dos raríssimos times no mundo, que um time que é top 4 no Campeonato Brasileiro, um time bom, que cede tanto, cara. Isso aqui é absurdo, assim. O Bragantino cede próximo da Chapecoense, assim. O Bragantino cede 6.4 em média, a Chape cede 6.6. O Bragantino cede a mesma média que o Sport. O Sport é o time mais retranqueiro do Brasil, disparado. Cede a mesma coisa que o Atlético Goianiense, que também é um time muito retranqueiro. Então é um agravante muito grande. Então, por si só, simplesmente lendo os números e as médias, a aposta parece fazer sentido. E aí tem outro ponto que é assim, né? A postura recente do Bragantino. O Bragantino anda se fechando muito mais do que o normal. Antes eles eram um time que se fechava muito quando estavam em vantagem. No passado recente já não é mais isso que está acontecendo. Eles simplesmente andam gostando de jogar de uma maneira mais reativa. Contra o Cuiabá, é uma agravante, assim, eles se fecharam muito contra o Cuiabá. Foram pressionados durante boa parte do jogo. E o Cuiabá, que é o pior time de canto do Brasil, assim, o Cuiabá é bizarro mesmo. O Cuiabá bate 3.4, assim, é uma coisa surreal. E mesmo o Cuiabá bateu o canto no Bragantino, sabe? Porque até o Cuiabá conseguiu ter volume de jogo pela forma como o Bragantino joga. Então aí levando em conta todos esses fatores, levando em conta aqui, o Santos precisa ganhar em casa, com o apoio da torcida. Na Vila, eu não consigo ver cenário que essa aposta não entre, a não ser que o Santos abra o placar muito cedo, e aí pode acontecer, só que tem que dar uma olhada nas odds, né? É sempre bom olhar as odds para tu entender quem é o time favorito e tal, qual a probabilidade de tal coisa acontecer, e aí tu une isso
aos outros fatores e chega a alguma conclusão, né? Opa, desculpa. Então o Santos aqui, as odds do Santos são 2,55 e as odds do Bragantino são 2,87. O que isso indica? Um jogo parelho, por si só. O Santos está mal, está pressionado. Eu acho que o Santos pode se complicar nessa partida. Se o Bragantino sair ganhando, eu acho que essa aposta está ganha, quase sempre. E enquanto esse jogo estiver empatado, eu acho muito possível que, por exemplo, o jogo empatou, tá? O jogo termina 45 minutos empatado, 40 minutos, o Santos faz gol no final do primeiro tempo. Existe a possibilidade do Santos já ter aberto uma margem de cantos, que talvez mesmo que eles abram o placar, talvez o Bragantino não consiga buscar essa margem. Então eu acho que diante de todos os cenários que são possíveis disso acontecer nessa partida, e diante dos números e as estatísticas e o que eu imagino para esse jogo e para o time do Santos, a postura e a postura do Bragantino, eu acho que essa aposta tem muito valor, tá? Muito valor mesmo. Aí vou dar mais uma olhada aqui. Eu acabei falando mais sobre esse jogo no Santos porque foi uma das poucas apostas aqui, ou talvez a única, que eu enxerguei algum valor mesmo. Aí as outras eu dei uma olhada, não enxerguei nada muito interessante. Aí Palmeiras e Atlético Goianiense, menos 2,5 no Palmeiras, parece razoável. Esse aqui parece razoável, porque existe a possibilidade do Palmeiras fazer gol cedo, mas parece razoável. Palmeiras para ganhar 1,36, bizarro. Fortaleza e São Paulo, aqui parece interessante, mas aí assim, não o suficiente para eu querer colocar dinheiro nisso, sabe? Não tão bom assim. Parece interessante, mas essa aqui é uma que está muito à mercê do que vai acontecer na partida. Muito mesmo. O Fortaleza é levemente favorito. O Fortaleza andou jogando com muitos desfalques, eu não sei se todos eles voltam hoje. Juventude, Inter. Aqui, essa aposta aqui eu acho que é boa, tá? Essa aposta me parece interessante. O over 4.5 do Juventude parece interessante. Pela forma como o Inter joga. O Inter gosta de jogar de maneira reativa, eles são mais eficientes jogando assim, né? E o Juventude vem com uma tendência. O Juventude tem uma média baixa de cantos batidos, bem baixa aqui, o segundo pior. Só que aí até foi bom dar uma olhada nisso, porque aqui é um exemplo claro do porquê tu não pode simplesmente olhar médias. Tem que entender o momento dos times. E o Juventude vem numa crescente, estou falando em relação a cantos, né? Eles vêm de uma maneira bem consistente, batendo muitos escanteios em jogos em casa. E eu acho que contra o Inter, pela forma como o Inter joga, essa aposta aqui parece ter valor. Eu não consigo afirmar da mesma forma que eu afirmo em relação à aposta do Santos, mas essa aqui parece ser bem interessante. E aqui Sport e América, aqui é o jogo, essa linha aqui eu acho que tem valor, tá? Essa aqui, 10 asiático ou mais de 9, eu acho que ela parece ter valor. Sport desesperado, vai bater canto em casa, se fizer gol vai ceder canto infinito. O América Mineiro é um time que bate escanteio, bate mesmo. Então essa aposta aqui é interessante para jogo. Eu não faço combo, raramente mando um lá ou outro. Combo é coisa de amador, né? Mas para quem gosta de fazer, não aconselho. Para quem faz, é uma boa aposta para colocar aqui no combo. Esse 1,72 aqui, eu acho que essa aposta vai entrar e talvez vai entrar com certa facilidade. Brasil de Pelotas e Guarani. Bom, já falei sobre esse jogo aqui, não é um jogo muito para canto, não. O Brasil não bate canto. CRB e Londrina. Aqui é interessante CRB seco, viu? Londrina é muito ruim. Londrina chora de ruim. Tá desesperado hoje, mas chora de ruim. E o CRB em casa, disputando a vaga na Série A com o maior rival. É obrigação, né? Obrigação vencer. Esse 1,75 aqui parece razoável. Goiás e Curitiba. Eu não vejo o Goiás perdendo esse jogo também. O time do Curitiba vem mal. E aqui é um jogo que nenhuma linha tem valor de canto, tá? Eu nem entendo o motivo dessas linhas estarem assim. O Curitiba não é um time que bate canto. Um dos piores da Série B, na verdade. Da mesma forma que não bate, também não cede muito.
Jogo para trabalhar ao vivo, dependendo do que aconteça. Aqui esse pode ser um jogo para canto. Essa linha aqui tá razoável, acho que talvez ela tenha valor, o over 9. Mas é um jogo que também não tem porquê, porque jogo do Esporte do América eu sei o que esperar, tá? Foi um jogo que eu falei que esse mais de 9 aqui tinha valor também. Já esse jogo do Vasco não. O jogo do Vasco eu não sei qual é do Vasco. O Vasco já não tem mais como subir. O Vitória eu acho que já entregou os tacos também, já sabe que vai cair. Então não sei muito o que esperar, não gosto de trabalhar com jogo assim. Esse aqui eu sei exatamente o que esperar desse Esporte América. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido, que tenha servido para passar algumas informações relevantes para a rodada de hoje. E se tu ainda não está nos meus canais do Telegram, os links estão na bio, todos os grupos totalmente gratuitos. Lá eu faço mais análise e mando apostas diariamente. Tamo junto, rapaziada. É nóis.